Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Gilmar Francisco Limeira, acadêmico do curso de bacharel em teologia e passando nesse momento para demonstrar mais ou menos o que eu aprendi na disciplina psicologia ou introdução à psicologia. E tem algumas questões a serem respondidas para todos, e eu gostaria de estar exemplificando aqui mais ou menos o que foi entendido nesse tempo de aprendizagem na introdução à psicologia. E a primeira pergunta que foi passada: como surgiu a psicologia? No estudo científico, psicologia, um nome propriamente dito, ele vem da palavra psique, do grego, psique, alma, logos, estudo, e surgiu com a preocupação do ser humano em tentar compreender o seu próprio intelecto, ou a sua alma, sentimentos, pensamentos, intuição, emoção. Isso tudo envolve a alma, é o estudo da alma. Nessa segunda questão, foi passado para que eu respondesse quais são as principais abordagens psicológicas. E as principais abordagens psicológicas que eu consegui aprender, entre muitas, porque tem muitas variedades entre tempo, estudo, o princípio da psicologia, do estudo, e até os dias modernos. Mas, a princípio, essas abordagens poderiam ser a psicodinâmica, abordagem comportamental, abordagem cognitiva, humanista, abordagem biológica, abordagem sociocultural, a abordagem evolucionista, abordagem sistêmica, abordagem da psicologia positiva e abordagem transpessoal. Então, esses são os tipos de abordagens psicológicas. Depois, na terceira pergunta, veio como eu poderia compartilhar da minha compreensão sobre os conceitos da unidade 3, que consiste mais interessante, que eu considere mais interessante. Por exemplo, vou poder usar aqui a percepção. Eu quero compartilhar com vocês sobre a percepção. Então, a percepção. Existem muitos fatores que interferem na percepção humana, inclusive a influência do grupo, onde um conjunto de pessoas podem induzir o indivíduo aos enganos de percepção. Exemplo de um acontecimento comigo. Certa vez fui a uma praia na cidade de Itanhaém e ali estávamos, eu e a minha esposa, passando uma temporada numa colônia de férias. Em um belo dia iluminado, com um mar bem calmo e a maré bem baixa, minha esposa resolveu ficar tomando um banho de sol na areia da praia, enquanto eu resolvi caminhar uns 250 metros à frente dela, na distância da visão, num raio direto, né? E as águas, na distância de 250 metros, já conseguia nadar e ali fiquei por um bom tempo, até que eu resolvi voltar. E assim fiz. Porém, ao retornar, a minha esposa teve uma crise, de ciúmes, né?
por engano de percepção. E aqui entra a minha resposta, né, sobre percepção. Porque da distância em que envolvia uma multidão, tanto na minha volta quanto em volta dela, naquela direção e no ponto de vista dela, na percepção dela, envolvia muitas pessoas entre eu e ela, ao ponto que, nesse raio de visão dela, ela me via bem junto de uma outra pessoa, voltando das águas. À medida em que eu me aproximava da areia onde estava minha esposa, ela conseguia ver que tinha uma outra pessoa conhecida, uma das mulheres lá que estava hospedada na mesma colônia de férias, e ela começou a observar que eu estava muito próximo dessa pessoa naquele raio de visão. E ela achou que eu estava conversando com essa pessoa e eu aproveitei a oportunidade e nessa motivação houve uma guerra da qual mexeu muito com o meu psicológico naquele exato momento. Não consegui compreender como que naquele raio de visão ela estava tendo aquela impressão, né? Na memória dela, na memória da minha esposa, eu aproveitei o momento de distância para conversar com uma terceira pessoa. Me aproximando da multidão que estava ali em volta, ela achou que eu estava disfarçando e quando eu comecei a voltar, à medida em que eu voltava, eu tentei disfarçar e despistar a outra pessoa, que foi mais um engano do ponto de vista dela. Lógico que tudo isso não passou de uma perturbação na alma dela, que na distância, o ponto de vista que havia uma terceira pessoa junto comigo, segundo a visão, onde na mesma linha de ilusão ótica, propunha que eu estava com outra pessoa, né? E isso gerou uma grande confusão. Então, a mente da gente, né, a mente humana, às vezes mostra algo que, na realidade, não está acontecendo. E justamente foi o que aconteceu comigo. Resumindo, ela viu outra pessoa que estava por perto, mas eu mesmo não vi nada e até hoje não tenho certeza disso, se essa pessoa mesmo existiu ali naquela localização. Então, falando sobre a parte da percepção humana, ela é enganosa e às vezes aos olhos da própria pessoa, do ponto de vista da própria pessoa, essa situação pode se complicar. A quarta resposta aqui é: qual foi a compreensão sobre a abordagem sistêmica? Vou falar sobre a abordagem da família. Então, quando um indivíduo ele nasce, cresce numa família, ali ele se envolve e aprende daqueles costumes junto com aquela família. Então, essa abordagem sistêmica familiar leva uma pessoa adulto aos costumes e propósitos que ele nasceu naquele meio junto às famílias ali, e ali tem os costumes. Então, cada grupo vai induzir os seus indivíduos a ter um determinado comportamento. E a última questão vem: onde a psicologia e a teologia se encontram? Entre a maior ligação entre o campo da ajuda a uma pessoa, especialmente dentro da área de aconselhamento. Então, a psicologia e a teologia se encontram na ligação da ajuda humana, especialmente dentro da área do aconselhamento. Assim, eu agradeço, espero ter deixado a minha comunicação e transmitido o meu aprendizado. Obrigado.